comercial de Ndola, na Zâmbia, para Maputo, que acabou então despenhando na vizinha África do Sul, aqui em Mbuzine. Portanto, esta é uma data então que os moçambicanos se recordam dela com particular destaque nesse ano fatídico de 1986. Mas, começo por si, escolheu como tema da semana o memorando de divulgação do Parque de Gorongosa, assinado então esta semana entre o Grupo Soico e a gestão do Parque de Gorongosa. Muito boa noite. Numa semana literalmente dominada pela agenda das eleições, escolhi um tema que pode ter passado despercebido da maioria dos telespectadores, é que houve um acordo assinado entre o Grupo Soico, que detém esta casa, e o Parque Nacional de Gorongosa, que é uma estância de grande riqueza faunística e turística, e que pouco ainda entre nós é conhecida. Pela carga de informação que nós vemos na internet, é provável que o Parque de Gorongosa, tal como está sendo reabilitado, seja mais conhecido no estrangeiro do que dentro de Moçambique, o que obviamente é um problema que devemos superar. Este memorando quer dizer que podemos ter cada vez mais informação que nos indique o desenvolvimento em torno deste parque de referência, não só em Moçambique, como também em todo o mundo. É um parque de referência pela sua riqueza de diversidade faunística e de outra natureza turística, nomeadamente. Então, queria pôr este facto em destaque e felicitar o Grupo Soico por ter podido celebrar este memorando para trazermos essas imagens e essa realidade do Parque da Gorongosa, como eu digo, cada vez mais visto, mas no estrangeiro do que dentro de Moçambique. É já mais fácil na National Geographic ver tudo o que se passa no Parque da Gorongosa do que em qualquer um dos nossos canais. Sem dúvida. Penso que a ideia é precisamente inverter este cenário. Fernando, boa noite, já está aqui conosco também. Escolheu o assunto da semana, o desempenho do STAI nas eleições de quarta-feira. Eu pensei várias vezes qual seria o destaque da semana. E claro, o destaque da semana não poderiam deixar de ser as eleições gerais de Moçambique, não obstante, e já aqui foi referenciado o aspecto muito importante que Tomás traz aqui à colação, o próprio acidente de Mbuzine. Eu escolhi o STAI porque me parece que são demais os episódios e os episódios lamentáveis que aconteceram com o STAI ao longo de todo este processo eleitoral. Nós celebramos eleições multipartidárias há 20 anos, ou seja, desde 1994, e temos sempre a tendência de falar das nossas insuficiências e de ser algo paternalistas em relação aos nossos erros e às nossas dificuldades. Ora, quando nós aqui discutimos, num passado recente, que o grande ator do ato eleitoral de 15 de outubro devia ser o povo moçambicano, os eleitores registados, e não deveria haver outros atores que deveriam tomar esse papel, aquilo que tentávamos explicar era exatamente isso, e pelos piores motivos, por exemplo, o STAI não deveria ser notícia. Não deveria ser notícia pelas urnas que não chegaram, pelas mesas que não abriram, pelas urnas que apareceram com votos impressos, pelo descaminho de boletins de votos, para não falarmos de outros aspectos também que me parecem lamentáveis e que já vêm de trás, nomeadamente aquilo que aconteceu nas autárquicas em relação a Nampula, aquilo que aconteceu em relação ao caminhão assaltado quando ia a caminho de Climane, e portanto resta saber nesta altura se o STAI não terá um papel demasiado importante no determinar dos resultados eleitorais deste ano, o que não deveria acontecer. Bem, de facto, de resto, este é um assunto que vai encher o nosso programa hoje. Um olhar aos resultados das quintas eleições gerais
vão saindo um pouco a conta-gotas a partir dos órgãos eleitorais. Mas, Tomás, antes de avançar para o tema das eleições, queria que olhássemos 28 anos depois, Samuel Machel, o assunto de Mbuzine não está a passar disso mesmo, uma recordação vaga, tênue. Houve momentos em que parecia haver vontade política de abrir este dossiê. Recordo-me do anterior Procurador-Geral, sua primeira ação, no seu primeiro informe no Parlamento, chegou a dizer que ia dar uma grande prioridade à abertura deste assunto, que é certo, cumpriu o primeiro mandato, cumpriu 2 anos do segundo mandato, enfim, foi embora e o assunto parece que, de facto, também ele está esquecido. Não, realmente este é daqueles dossiês que parece que vai atravessar vários governos, como já atravessou, e vários procuradores da República que mencionam o assunto, prometem, mas no fim dos mandatos nada transparece de resultado da investigação. A própria senhora Graça Machel, de forma muito enérgica, nos últimos anos vinha pedindo de forma encarecida e com muita energia que os líderes da região, até do Zimbábue, colaborassem para que, uma vez por todas, houvesse um esclarecimento final e concludente do desastre de Mbuzine, o que não ocorreu até agora. Eu ouvi hoje mesmo a filha mais velha da Samara Machel, a Orlina Machel, salvo erro, que dizia o seguinte, que ela sente que os autores deste desastre estão vivos e que provavelmente a revelação das causas dos autores podia desestabilizar Moçambique e países vizinhos. Uma afirmação muito forte, pode ser que tenha fundamento, pode ser que não. De qualquer modo, o fato de o governo moçambicano reiterar todos os anos que está preocupado com o processo e que quer conhecer a verdade, mas jamais aparecer com o relatório, não se fosse intermédio a dizer quais são os passos dados, cria, digamos, preocupação de que não parece haver ainda ou pistas que deem informação que vale a pena partilhar, ou não tem havido um esforço abnegado e suficientemente forte para que tais indícios apareçam. De toda forma, 28 anos passam e continuamos a falar de Samora Machel apenas quando passa o dia do Mbuzine, mas no intervalo entre essas datas não se fala da sua morte, muito menos sobre se há ou não há pesquisa continuada, funda e séria e coordenada sobre como é que ele morreu com os seus acompanhantes, que aliás era muita gente que acompanhou Samora Machel neste desastre. Fernando, como é que olha? São só 28 anos, 1986 parece que foi mesmo ontem. Bem, o problema é o seguinte, é que alguns dos tabus se colocaram quando aconteceu este desastre, e este é um desastre, não estou a falar no sentido técnico, mas um desastre, foi uma tragédia nacional. O que aconteceu é que determinados pressupostos e determinadas evidências até agora não foram reconhecidas. Por exemplo, independentemente daquilo que fez o avião ir parar à planície de Mbuzine ou ao planalto de Mbuzine, há claramente erros técnicos da tripulação deste avião. Há falhas técnicas que foram cometidas pela tripulação deste avião. Nunca foi esta questão nunca foi reconhecida pelo governo moçambicano, não obstante pilotos de linha da aviação moçambicana terem corroborado estas afirmações de erros cometidos pela tripulação. O governo não se moveu um passo em relação. Isto significa que todos os relatórios das comissões de inquérito internacionais, em última análise, não têm validade para o governo. Essa tese dos erros de tripulação tem sido sistematicamente negada, particularmente Sérgio Vieira, no seu livro Jeremias, não precisamos. Uma das pessoas mais veementemente têm desmentido essa tese. Bem, mas o Sérgio lado, temos o Cabrita, o ministro Sérgio Vieira é parte interessada nesta questão, portanto, é alguém que temos que ouvir com reservas. Não é preciso ser um técnico da aeronáutica para sentir que se soa um sinal de alarme que o avião está próximo do solo, para puxar, acho que tecnicamente se chama manche
do avião para o avião ganhar altitude. Ora, para o avião ganhar altitude e sem um outro aeroporto de referência, porque se partia do pressuposto que Maputo estava às escuras e com problemas de reserva de combustível no avião, todos estes problemas foram indiciados. Este é um problema. Outro problema que foi, de algum modo, tocado pelo Tomás é o seguinte: se houve outros elementos envolvidos neste acidente do lado moçambicano e do lado sul-africano, quase todos estão vivos. E nós sabemos as declarações... Eventualmente é esta a grande razão. As declarações... Falta de distanciamento necessário. Exato. Em termos históricos. O problema é que, convenientemente, o regime do apartheid morreu. Portanto, morreu o regime que potencialmente assassinou o presidente moçambicano. Portanto, todos nós devíamos ficar confortáveis com esta situação e tentar cavar as situações. Levanta velhos problemas. É preciso também recordar a situação muito dramática que vivíamos em 86. A presidência não vivia no seu melhor estado. O presidente da República estava muito isolado. O contexto político era altamente complicado. O presidente morreu com um chefe de Estado-Maior nomeado e outro em exercício. Portanto, há uma série de questões que, se quisermos cavar, vamos abrir velhas feridas internas. E, do outro lado, num regime que conseguiu, de algum modo, fazer a pacificação nas Forças Armadas, na segurança de Estado, também vai levantar brechas. Então, eu acho que o prosseguir do inquérito à morte do presidente Samora é refém de todas estas conciliações que a África do Sul e Moçambique, enquanto Estados, procuram fazer. Muito bem, este é um dos enigmas da nossa história que, eventualmente, sem o distanciamento histórico necessário, dificilmente poderá ser abordado com honestidade e com a frontalidade necessária. É preciso dizer que o presidente Gabuza foi o chefe da comissão de inquérito da parte moçambicana. Quando chegou ao poder, quando prometeu que de facto ia levar este assunto avante, houve toda uma expectativa de que uma pessoa que diretamente esteve envolvida, portanto, do ponto de vista da investigação, este assunto da parte moçambicana, assumindo funções de Estado, finalmente poderia termos o desfecho do assunto. Então, se nesse contexto o assunto foi resolvido, então significa que... Tivemos 10 estátuas para o país. Muito bem, vamos prosseguir. Essa traz já uma geração completa.